E se eu te dissesse que o excesso de busca de sentido, seja na terapia ou na vida, explicação para tudo, uma explicação simbólica, pode determinar o fracasso do processo psicoterapêutico? E se eu te disser também que existe um problema em terapeutas que parecem que têm a solução mágica para tudo, seja no que a pessoa deve fazer, seja no que ela está explicando sobre algo, sobre um evento, sobre um efeito, sobre um comportamento. Será que terapeutas às vezes se questionam acerca da própria possibilidade de charlatanismo? Isso é o que fala aqui nesse livro, O Abuso do Poder na Psicoterapia. É um capítulo que é sobre o excesso, o abuso da busca de sentido, né? Então, é um texto que eu gosto de mencionar diversas vezes, e aqui está na página 73, na minha edição da editora Paulus. É um texto que eu gosto de recomendar porque às vezes a gente percebe pessoas comentando sobre situações, sobre fatos, sejam sociais, sejam situações de pessoas, até explicações da própria vida ou da vida dos pacientes, e existe às vezes ali algo que está um pouco projetivo. Então, bora tomar um café, bora tomar um chá, tomar uma água nesse clima seco e eu com o nariz tampado. Bora tomar algo, vamos se hidratar e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo Del Colli. Essa live está acontecendo aqui no Instagram e vai ser republicada no meu canal Rodrigo Del Colli, lá no YouTube também. E eu fiz aqui um resumo para a gente conversar e discorrer sobre alguns tópicos que, sim, me incomodam em alguns posicionamentos que eu vejo por aí. Então, não que eu esteja isento a críticas ou isento a qualquer questionamento, né? Mas, enfim, também tenho as minhas sombras, mas eu quero muito conversar sobre isso aqui, né? Sobre esse capítulo, o excesso da busca o abuso da busca de sentido, porque a gente sabe que muitas psicoterapias elas são voltadas para essa reflexão, seja sobre si, seja sobre quem é você no mundo, seja quem é você diante dos eventos do mundo, e até sobre efeitos coletivos, sobre situações coletivas, né? E a gente às vezes acaba caindo numa interpretação ou numa simbolização excessiva e às vezes perversa ou aparentemente criteriosa, mas que está reproduzindo alguns padrões de violência estrutural que nós temos por aí, né? Então vamos lá. A primeira dos focos aqui que o Adolf traz nesse capítulo, né? Deixa eu posicionar aqui que eu esbarrei no scroll do mouse. Subiu tudo aqui, pessoal. Então vamos lá, né? Ele traz uma questão que é a justificação da imoralidade. O autor argumenta que a busca pelo si mesmo pode abrir espaço para a sombra do charlatão do analista. Isso ocorre quando comportamentos imorais ou agressivos do paciente, como adultério, são justificados e louvados como formas de autorrealização ou de libertação de normas coletivas em nome do si mesmo. Embora isso traga um alívio imediato ao paciente, é prejudicial a longo prazo, pois sacrifica a veracidade em troca de uma cura rápida e superficial, ou seja, dá vazão para o desejo. Aqui a gente acaba entendendo isso como, às vezes, uma identificação projetiva do terapeuta com o paciente na questão do comportamento, e ambos estão ali numa questão meio corporativista, né? Onde eu não vou falar muito, eu até vou enaltecer o que você está fazendo, mas veja, aqui nesse trecho a gente também se depara com uma questão até um pouco moral. Quem sou eu, né? E aqui eu volto para a sombra do analista. Quem sou eu para dizer o que é imoral para o outro? Eu entendo que às vezes no contexto terapêutico surge um conflito e surge às vezes até alguns adoecimentos em função desse conflito, em relação ao que a pessoa está, a conduta da pessoa em relação a outras pessoas, como por exemplo o adultério. Mas será que hoje a gente já não pode evoluir um pouquinho mais nessa discussão e recolher o conceito de imoralidade que essa pessoa pode ter? E sim, né? Aqui eu questiono o que o autor está falando, né? E sim, entender isso como uma libertação de normas coletivas, como por exemplo,
a não monogamia, né? Então, será que esse adultério, ele é algo imoral ou ele é um sintoma de que algo nessa relação não vai bem? Ou é, inclusive, uma forma desse inconsciente buscar se expressar, né, em relação a, cara, você não é monogâmico, você é não monogâmico. Claro que quando há uma quebra desse pacto, do que foi convencionado antes, a gente tem algo anterior ao que isso quer dizer. Então, sim, a pessoa precisa lidar com os BOs dela, com aquilo que ela está causando, com aquilo que ela está tendo em relação a outra pessoa, ou seja, essa falta de quebrando esse comprometimento, esse compromisso que ela teve com outra pessoa. Entretanto, essa é uma questão, e outra questão é quem é essa pessoa? Como é o desejo dessa pessoa? Agora, nem tudo é somente, né? Vamos bater palma para tudo que a pessoa faz. Não é por aí também, né? Entretanto, a gente também tem que entender essa outra camada. Então, não dá para a gente colocar numa coisa ou outra. Às vezes é uma coisa e outra. E o que eu percebo muitas vezes é analistas que estão sim, terapeutas que estão sim, caminhando para uma questão muito moralista e querendo, nesse sentido aqui, que os pacientes sejam, no processo de individuação deles, que eles sejam a imagem e semelhança do terapeuta, do analista, da terapeuta, da analista. E aí sim vai jogar conceitos como isso é imoral, isso é problemático porque você precisa pensar nisso, nisso e nisso, ou já que você está tendo uma vida sexual muito ativa, você precisa entender que você está compensando isso. Será que é uma compensação ou é uma expressão? Porque é o que eu entendo da teoria junguiana, inclusive, né? Sou psicólogo junguiano, né? Justamente as pessoas compensam toda noite quando sonham, né? O sonho é compensatório, uma das funções do sonho é ser compensatório, né? E aí, né? Então, alguns argumentos caem por terra. Agora, se há sofrimento, a gente tem que entender. Agora, eu não posso imputar um sofrimento que não existe. Porque aí eu caio no meu conceito, na minha régua de moralidade, ou até do que aquela sociedade acha moral, né? Então, assim, será que tudo que a sociedade convencionou é o bom, é o correto? Né? Então, claro que a gente está falando de questões que não são crime, né? Então, quando é crime, existe um código penal, existe uma lei, uma constituição, né, que determinam algumas questões, né, para segurança de todo mundo, né, para respeito de todo mundo. Entretanto, eu acho que quando a gente olha até mesmo para a dramaturgia, a gente se depara com a história da Antígona, que é um mito grego antigo, né, da Antígona que luta ali contra o que foi definido, né? Ela questiona, ela procura provocar reflexões e claro que aquilo não funciona como ela esperava e procurem, leiam sobre a Antígona. Eu acho que é um mito muito interessante, é uma dramaturgia, um mito que é montado até hoje. Muitas vezes você vê aí duas, três montagens ao mesmo tempo, né? Assim, artistas diferentes montando esse texto, porque faz parte a gente questionar algumas questões, sim, né? Agora, o que eu entendo do que ele está falando aqui, do que o autor está falando aqui também, será que nessa minha identificação projetiva eu estou justificando questões que são perniciosas? Mas pera lá, o paciente precisa entender que aquilo é pernicioso e não o meu julgamento de que aquilo é pernicioso, senão eu vou estar imputando algo na pessoa que às vezes nem é uma questão para a pessoa, entende? Então, esse é um ponto. Mas, dois outros pontos, deixa eu ver, dois ou três? Espera, um, dois, três, mas dois pontos importantes que eu quero trazer aqui, uma conclusão. Dois pontos que eu quero trazer aqui é o analista, o terapeuta, que é meio que onisciente, né? E ele encontra o sentido para aquilo que a pessoa está vivendo. E ele justifica, seja de um jeito ou de outro, né? Seja como luz ou como sombra, sombra negativa, obviamente, no sentido que eu estou falando aqui, né? Tudo sendo trabalho do inconsciente. Então, de repente, a monkeypox acaba sendo aí um alerta de que as pessoas estão transando demais,
Eu ouvi isso e me espantou. Isso me fez ficar de queixo caído, né? Como se tudo fosse necessariamente um recado do inconsciente. Pera lá, às vezes uma porra de um charuto é só uma porra de um charuto, né? Então é cruel. É a mesma coisa que muitos terapeutas e analistas falam assim: ah, quando os médicos falam o paciente fez um câncer, terapeutas e analistas têm pavor dessa frase, porque parece que a pessoa foi lá e escolheu: o que que eu posso fazer agora? Um câncer, né? Ou então, uns até entram nessa linha de pensamento e falam assim: ah, psicossomatizou, né? Então, não deixa de ter feito esse câncer. Mas aí entra meio que num viés meio punitivo, às vezes até. E isso é injusto. E mesmo que tivesse sido dessa forma, é cruel. Ninguém culpabiliza ninguém por pegar gripe. Ah, tá gripado, né? Eu tô com o nariz meio tampado por alergia, não por gripe, né? Mas até então eu também tenho minhas culpas em relação ao sintoma que eu estou apresentando. Mas é muito frequente a gente ouvir quando a pessoa fica de gripe, acamada, né? Assim, do tipo, você estava precisando de uma pausa, né? Então teu corpo te colocou em pausa. Será que o corpo colocou em pausa ou a gente pode aproveitar essa oportunidade como uma pausa? Agora, gripado, com dor no corpo, passando mal, será que eu vou querer refletir na profundidade da minha vida? Não. Eu vou querer me hidratar, dormir, tomar meu remédio, que às vezes me derruba de sono. Então, até isso às vezes acaba sendo um excesso de busca do sentido, né? A gente entende que sim, às vezes a máquina esgota. E aí a imunidade baixa e a gente pega gripe, sim. Olha, eu preciso realmente tirar mais momentos de pausa, né? Ah, ou até às vezes para autônomos, assim, alguns adoecimentos duram mais do que um dia, 2 dias, 15 dias, 20 dias, ou às vezes até mais. E autônomo assim, pô, mas eu não tenho uma reserva de emergência, então não vamos nos punir por não ter reserva de emergência, porque a gente nem tem, né, uma cultura de lidar com dinheiro, né, uma educação financeira. A gente não tem essa cultura de educação financeira. Mas a gente tem sim a possibilidade de ver, pô, passou, o que que eu posso fazer a partir de agora? Né? Então, assim, é sempre o que que eu posso fazer a partir de agora, sem se punir, sem ficar se chicoteando ali, né? Se punindo ou se culpando. Não, vamos entender, a gente teve uma história até aqui, responsabilidades, elas às vezes precisam ser dadas, mas às vezes culpabilizadas também, mas não nesse sentido exaustivo da culpa, da culpabilização, que não vai levar a lugar nenhum, e vamos pensar então numa responsabilização nesse sentido, né? Mas nem tudo é trabalho do inconsciente. Fala para a vítima de uma violência sexual que aquilo é o inconsciente dela que trouxe. Fala para uma vítima de assédio sexual que aquilo foi o inconsciente dela que pediu para ela passar por essa experiência, para ela transcender para algo. Isso é vil, é cruel. E a gente tem terapeutas que falam isso. Eu entendo que de repente a gente pode até pensar que lição posso tirar disso, mas é cruel ter que tirar uma lição disso além de tudo, né? Porque como um charuto às vezes é só um charuto, quando convém, uma tragédia é uma tragédia. É uma coisa que nos atropela. E se reerguer disso, às vezes não tem a urgência do tá, e o que que você faz com isso? Porque botar a pessoa nessa urgência é exigir que ela lide com uma situação que nem a gente às vezes consegue dar conta. Gabriel tá colocando assim, né? Gabriel, você é um lindo, tô com saudade de você. Muitas vítimas nem percebem que estão sendo vítimas exatamente. E mesmo quando se depara com essa realidade, tentam justificar o injustificável. E às vezes terapeutas não percebem que seus clientes, pacientes estão sendo vítimas. E aí vitimizam novamente com essa tentativa de buscar um sentido existencial ou do inconsciente para que, olha, gente, quando eu ouvi recentemente, no começo deste ano, 2026, que a monkeypox era para os gays pararem de transar, gente, hello,
É voltar para o discurso dos anos 80 de que o HIV era o câncer gay. Né? E aí você tem terapeutas e sexólogos e sexólogas distorcendo dados epidemiológicos de que porque o gay transa muito, a transmissão do HIV está alta no Brasil, e não é verdade. A gente sabe que a transmissão está muito maior nos heterossexuais que não se preservam, porque não conhecem métodos, porque, enfim, o problema é sempre do gay. O problema é do SUS que dá camisinha pro gay transar, mas a camisinha que é dada pro gay transar também é dada pro hétero. Mas o hétero não se preocupa em buscar, né? Isso é tão sério que terapeutas que são da área da saúde deveriam se informar mais sobre métodos de prevenção e não se informam. E acham que tudo é questão do inconsciente. Uma vez eu ouvi de uma psicóloga que trabalhava no serviço de infectologia que eu trabalhava, que quem tem HIV é uma pessoa impulsiva. Impulsiva porque não teria parado, refletido, olhado o sol, visto o equinócio, visto a constelação para abrir uma porra de um preservativo. Então ela acha que a pessoa é impulsiva. Quando a gente fala de tesão, qual é a régua? O tesão com sentido, não com o sentido, mas com consentimento, óbvio. Então, assim, quando a gente dá vazão ao desejo, muitas vezes as regrinhas todas não se aplicam. Por isso que prevenção, existe a prevenção prévia e a prevenção pós. A PrEP é uma prevenção prévia, o preservativo é uma prevenção prévia. Mas existe, por exemplo, a PEP. Hoje existe a PEP, que é uma prevenção pós-ato sexual. Por exemplo, Doxy-PEP, né? Pelo dia seguinte. Né? Então, assim, sempre culpabilizar e falar que é impulsivo é rotular demais algo que é humano. E coloca o terapeuta numa posição tão soberba e tão onisciente, como traz o autor, tão no papel de Deus, de deusa, que distancia, inferioriza e exclui, porque isso também é excluir. Mas o terapeuta não percebe que ele está sendo um charlatão quando ele acha que ele tem a resposta para tudo, sendo que ninguém tem a resposta para tudo. Nem o chat GPT, porque o chat GPT, quando não sabe a resposta, ele inventa. Né? Qualquer IA, inclusive. Né? Exceto o notebook LM do Google, que só vai recorrer às fontes que tem ali, e se não tiver na fonte, não tá, ele diz que não encontrou na fonte. Agora, por que os terapeutas estão nisso? Porque estão inflados. Terapeutas fazem terapia, fazem uma boa terapia, ou entram no conchavo, no conluio. E aí, por exemplo, algumas formações pedem que sejam feitas com determinadas pessoas, com determinado grupo. Isso não é só Jung, gente, isso é psicanálise, isso é TCC. Existe, assim, às vezes, para a pessoa se especializar em determinada abordagem, que seja feito que o profissional se submeta ao processo terapêutico dentro daquela abordagem. Às vezes é um critério para isso. E às vezes botam um critério para que seja junto com aquelas pessoas eleitas ali. E será que todas aquelas pessoas elas estão aptas realmente? Espera-se que sim. Mas a gente não pode esquecer que da mesma forma que uma psicoterapia do paciente A, que se ele seja feito com o terapeuta B ou C, nem sempre vão chegar no mesmo lugar. O Jung mesmo coloca isso. Espera-se que sim, mas um dos problemas da psicoterapia é que a gente sabe que não vão chegar no mesmo lugar. Porque depende da relação dessas duas pessoas, aqui ou aqui, e do background, da história deste terapeuta B e do terapeuta C. Embora, sim, algumas coisas creio que sim, vão passar por pontos parecidos. Mas a trajetória certamente não vai ser a mesma. Porque depende também da personalidade do terapeuta, por mais que algumas abordagens tentem minimizar a personalidade do terapeuta dentro da técnica da psicoterapia, né? Agora, a gente olhando para isso, desconfie de terapeutas que não fazem terapia. Desconfie de terapeutas que têm a resposta para tudo.
ou que tem pressa para resolver o problema. Porque às vezes a angústia do paciente vem e mexe com a nossa própria angústia e a gente ativa um complexo aqui que a gente quer dar resposta para tudo, para ontem, para hoje, para agora. E não vai dar. Não vai dar, porque precisa decantar para a pessoa e às vezes para a gente também. Né? Então, essa questão é muito importante. O Adolfo coloca assim: que o analista entra como um falso profeta ou como um feiticeiro, como um bruxo, como uma bruxa, né, que sabe tudo. Porque sim, às vezes dentro do processo terapêutico a gente está ali com a função intuição bem ativa. Mas a função intuição, ainda assim, ela não é mensurável. Então, muitas vezes é o quê? Projeção sombria disfarçada de intuição. Só que se eu não entendo que pode ser, que a intuição de repente pode vir a ser uma projeção sombria, eu assumo essa intuição como verdade e eu me coloco como dono da verdade, eu me coloco como esse profeta, que na verdade é um falso profeta, como esse bruxo, como esse feiticeiro. Na verdade, feiticeiro do quê? Né? E aí acaba usando termos técnicos, palavras bonitas e tudo mais, e se coloca numa soberba horrorosa, que é prejudicial, que é devoradora, que não permite, né, que não permite que aquele indivíduo entre no processo do que de individuação, porque quer comparar com o que foi escrito no livro XYZ, porque se não tá igual que tá lá, não serve, tem que ser igual que tá lá, ou tem que ser de acordo com os padrões e parâmetros do próprio terapeuta, da própria terapeuta. Né? Então, assim, todos nós na psicoterapia, sim, nós terapeutas, nos deparamos com este problema. Por isso que é preciso uma atenção sempre, contínua, sobre isso. Porque a gente pode estar se projetando. Né? Eu me coloco nisso. Né? Quantas vezes eu também me emociono com algo. Hoje mesmo, num atendimento, a pessoa me contou uma situação, eu me emocionei. Porque remete a uma experiência minha, uma situação que eu vivenciei. Só que terapia não dá às vezes pra gente fazer assim, pausa, volto daqui a pouco. Não, o que que eu faço? A gente como profissional, o que que eu faço com isso ali na hora? Então sim, a gente precisa estar sempre no processo terapêutico, a gente precisa estar sempre se olhando, né? E sim, a gente às vezes como terapeuta escaldado, cai em mão de terapeuta que está obnubilado, que está inflado, né? Que está como um guia que não está enxergando 2 palmos diante do nariz. Só que assumir que não está enxergando 2 palmos diante do nariz é uma coisa. Agora, não enxergar e ainda querer te fazer enxergar como ele é complicado. Mesmo porque, como diz o Jung, cada paciente que senta na nossa frente é uma nova teoria praticamente que a gente vai entender ali. É um novo sistema psíquico que está ali, um novo funcionamento. Então não dá às vezes para a gente, né, sempre recorrer à única coisa que foi dita anteriormente. A gente precisa sim entender algumas particularidades, algumas questões que são típicas dessas pessoas, né? Então, por exemplo, quando algumas pessoas falam que eu sou chato e cri-cri, e sou criterioso, porque eu cuido e gosto de cuidar. E sou uma pessoa que zela pela porra da profissão que eu tenho. Né? Eu tenho muito carinho por essa profissão, que é tão bonita. Então, assim, quando falam que, eu posso atender qualquer caso. Não, amor, não pode. Quando você e eu vou falar agora de LGBT, quando você acha que você pode atender LGBT, por quê? Se você não é LGBT, por quê? Quando você fala que vai atender pessoas pretas e negras, por quê? E você não é, você é branquicelo varicela, por quê? Você acha que você vai entender todas as dores desses recortes? Se você é um homem, por que que você tem a presunção de achar que vai entender o que é uma mulher muitas vezes? Mas eu concordo, sim, a gente não tem que atender só igualzinho a gente, não. Mas a gente tem que estar aberto para entender o que é a realidade, o que aquela pessoa está passando. Dentro da sigla LGBTQIAPN+, estão cada vez mais surgindo letras, graças aos bons cérebros que pensam nisso, porque cada sigla propicia uma pessoa olhar para aquela sigla e falar, poxa, eu sou isso.
Uma pessoa outro dia, queridíssima minha, me falou assim, ela tem uns 50 e poucos anos, ela falou assim, nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, né, se naquela época falasse sobre isso, naquela época eu já teria me identificado com uma pessoa de gênero fluido. Olha só. Mas essa pessoa só pôde entender essa parte dela porque hoje se fala disso. Então é importante ter cada letrinha nessa sigla. Mesmo que sexólogos reclamem, né, alguns, né, pentelhos reclamem que cada vez mais sigla. Gente, se você é sexólogo, você minimamente deveria saber, né, que evolui, né? Tudo se amplia e se repensa. Então, assim, se eu não estou disposto a entender como é o romance entre as lésbicas, como funciona a sexualidade entre as lésbicas, se eu não estou disposto a entender as dores de uma pessoa trans, né? Por que que não é legal falar para uma pessoa trans, poxa, você parece mulher cis, você não parece uma pessoa trans. Por que que isso é agressivo? E sim, eu já caí nesse erro. E hoje eu entendo a merda que eu falei. Hoje. Mas eu tô mais perto de refletir sobre isso. Agora tem pessoas que não estão perto de refletir sobre essa temática, mas também não se dispõem a, mas querem atender. A mesma coisa de não entender que dentro do universo gay, o sexo não existe uma questão necessariamente de culpa porque a pessoa tem diversos parceiros. E o conceito de promiscuidade já caiu, né? Não existe mais esse conceito de promiscuidade. Então, entender que o sexo livre tá aí. E que pena que outras pessoas não podem usufruir socialmente disso, porque existem diversas convenções. Poder pode, né? Mas existem convenções e amarras. Mas querer inviabilizar ou fazer com que isso seja algo passível de sofrimento quando não é, isso é mais uma projeção dos terapeutas e das terapeutas do que propriamente outra coisa, né? Ah, porque a pessoa tem que sentir que ela está compensando, ela tem que sentir que é uma angústia. Por causa de quê mesmo? Por causa de que parâmetro? Entende? Então, se eu tô ilustrando com isso, mas eu tô falando de outras coisas também. Ah, mas é excessivo. Que número? Por que um número? Que número é esse? Excessivo em relação a quê? Ah, mas se é um comportamento repetitivo e que traz destruição, aí tá próximo de um vício, né? Como é o celular. Uma pessoa. Aí a gente vê uns psicólogos novinho que fala assim: não existe vício em pornografia. Realmente, lá no CID não tem, né? Mas se a gente entender o conceito de vício amplamente, a gente vai entender que se é um vício realmente, está trazendo prejuízo para a vida da pessoa e aí sim entra o sofrimento. Mas se a pessoa não está tendo esse sofrimento, eu não posso imputar. Às vezes, é claro que ela não tem consciência do sofrimento. Aí a gente pode sinalizar. Mas querer provocar esse sofrimento, gente, isso é muito incauto. Isso é muito ruim, tecnicamente falando. Isso é charlatanismo. Isso é abuso de poder. Uma vez uma pessoa que é fonoaudióloga, que nunca, do meu convívio, tá? Fonoaudióloga, que nunca percebeu que eu tenho dislexia, achava que eu era preguiçoso e desatento, essa mesma fonoaudióloga decidiu fazer um curso de terapia. Aí foi dar terapia para as pessoas. E aí um dia eu estava no carro com ela, passando na Avenida Paulista e tinha, naquela época existiam bancas de jornais com pôsteres de revistas, seja de homem pelado, seja de mulher pelada. Ela falou que eu era gay porque eu cresci vendo o corpo feminino muito exposto. Alguém avisa? Alguém avisa que ninguém vira gay porque tá com ojeriza, ou tá cansado, ou porque é, viu dois homens se beijando, porque senão todo mundo seria hétero, porque enfim, o que mais tem na Rede Globo é novela com homem se beijando, ou homem e mulher se beijando. Então, assim, e ela achou que estava abafando no argumento. Então, quantas pessoas estão infladas e se munem de argumentos sem olhar para a própria sombra? E aí sim, a psicoterapia pode ser uma arma, né? Então é nesse sentido que eu tô falando. Aí ele coloca assim, ó.
falsa segurança e onisciência. Esse procedimento oferece ao paciente uma sensação momentânea de segurança e ao analista o prazer de sentir um mágico onisciente, ou seja, ele sabe sobre qualquer fenômeno. Ele sabe que aquilo é uma sincronicidade, ele sabe que aquilo é um recado do inconsciente, ele não amplia algo, ele interpreta. Ele interpreta, porque quando a gente amplia, a gente vai nas associações do paciente, do cliente, né? Às vezes também aquilo ao que remete a gente. Mas quando eu interpreto, é algo que eu interpreto, é algo que passa por mim. E aí eu dizer que eu sei o que eu estou sentindo é presunção demais. Eu posso inferir e perguntar, é isso? Mas inferir e não afirmar é o tal do supostamente. Supostamente parece, né? Então, eu acho que tudo que ele está trazendo aqui nesse capítulo é sobre a sombra, né? O autor destaca que a sombra do charlatão do analista e as tendências destrutivas do paciente se alimentam mutuamente. E aí a gente cai naquilo que o Jung diz, né? Eu não vou lembrar exatamente a frase, o exemplo que o Jung traz, mas é algo assim do tipo, se o terapeuta fala que para sanar tal problema a pessoa tem que beber xixi, sei lá, isso diz muito mais sobre o paciente que precisa desse terapeuta dizendo isso do que sobre a maluquice que esse terapeuta está dizendo. Então, para que a gente às vezes precisa de determinadas relações? Né? Para que se eu estou como paciente e percebo que a terapia está caminhando para um lugar que não está sendo muito fidedigno a um processo de individuação, por que eu permaneço por afeto ou pior, por critério institucional para uma formação? Não, né? Não, né? E aí eu não posso confrontar, eu não posso questionar, que aí eu que estou errado, eu que estou obsidiado, eu que estou complexado, que nome que queira dar, né? Então, assim, às vezes os terapeutas entendem que sim, existe ali algo que constelou, um processo de negação, um processo de resistência, mas nem tudo é. Às vezes, assim como tem paciente que causa sentimentos na gente, às vezes a gente também causa sentimentos nos pacientes. Assim como tem paciente que na troca alquímica do processo terapêutico nos faz muito bem, a gente também faz bem para o paciente, né? Isso Jung trabalha ali no processo alquímico, né? Ali onde ele descreve o Rosário Filosofórum, naquele livro Abreação, Sonhos e Transferência, né? Então, eu acho que cabe a gente sim perguntar o que eu estou fazendo como terapeuta, qual que é a minha intenção, porque de boas intenções a gente já sabe o resto da frase, né? Então, o que eu intenciono ao querer atender, né? Então, será que eu estou sendo tão mané que estou achando que eu sou o suprassumo? E às vezes a gente recebe elogio de paciente, muito elogio de paciente, e eu sugiro que quando a gente recebe muitos elogios, a gente questione onde é que a gente está errando, né? Porque o processo terapêutico a gente sabe que não é muito agradável. E se a gente recebe muita crítica também, eu também sugiro que a gente se questione por que está recebendo tanta crítica, porque de repente a gente está achando que está acertando e a gente está errando. Não. A gente está achando que está sendo disruptivo e está sendo uma bosta, né? Não sei. Fica aí o questionamento, né? Como dizem, né, os opostos, os polos, as polaridades, elas são perigosas. Então vamos questionar, né? Então é basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje, porque hoje me surgiu uma situação no atendimento, eu fiquei muito mexido que a situação, isso eu posso falar aqui, né, não infringe nenhum sigilo, a situação envolveu uma questão de assédio sexual no contexto médico, e assim, às vezes as pessoas tendem a tentar entender essas tragédias
como um recado do inconsciente para que algo seja visto, entendido, validado, compreendido, ampliado, e não, às vezes algo nos atropelou, de fato. Acidentes acontecem e nem sempre um acidente ele é um complexo se manifestando, que às vezes o complexo é do outro. Ah, mas por que que... Aí a gente entrar numa discussão filosófica, até religiosa às vezes, que vitimiza novamente a vítima, como se ela fosse responsável. É o equivalente a tava usando mini saia. E aí a gente já condena esse argumento, tava usando mini saia, mas às vezes ele vem disfarçado de outra maneira. E terapeutas acham lindo isso, né? Botar papagaiada como argumento para busca do sentido. Ah, mas fulana nunca sofreu racismo. No Brasil, jura? Então, tem alguma coisa errada aí. Ou você está validando os racismos que essa pessoa sofreu e ela não teve consciência disso, porque nosso país é extremamente racista, né? Nosso país é extremamente transfóbico e homofóbico, misógino. E é com isso que eu me deparo todo dia, não só na minha autocrítica, mas também no que eu vejo alguns coleguinhas fazendo de trabalho mal feito, né? E sugiro sempre que a gente reflita, assim como eu reflito, eu sugiro que todo mundo reflita. Eu acho de bom tom. Vai quem quer, né? Quem quer, reflete sobre a própria atuação. E pedestal é aquela história, né? Quanto mais alto, maior a queda. Então que a gente reflita, coloque a cabeça no cantinho do pensamento, no travesseiro do pensamento e reflita. E acho que é basicamente isso. Deixa eu ver, eu tinha mais anotação aqui embaixo, né? Cadê? Cadê? A gente às vezes se respaldar em conceitos que eram muito antigos, porque é tradicional, porque é arquetípico. Arquétipo se atualiza, né? Então não dá pra gente falar que coniúncio oppositorum necessariamente vai ser aquele amor romântico somente entre duas pessoas. Ah, mas isso é arquetípico. Então, se arquétipo é forma e forma universal de comportamento, a não monogamia também é um arquétipo. Agora, por que que misteriosamente eu só valido um? Porque eu acho que é mais legal? Então a gente tem que pensar. Aí diz muito mais sobre quem quer validar e sobre quem está dizendo, do que sobre o fato, sobre o fenômeno que a gente está observando ali diante da gente, né? Às vezes, assumir a ignorância é a coisa mais sábia. Assumir que não sabe, às vezes é a coisa mais sábia, porque evita que a gente busque por associação, porque a psique ela é muito associativa, evita que a gente busque associação com outras coisas que a gente leu e a gente tem às vezes aquele ímpeto de prestar serviço que vai ser somente desserviço. É isso. Acho que algumas pessoas passaram aqui pela live, tivemos comentários. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram, eu vou publicar lá no YouTube também, né? Assim que eu conseguir baixar, vai ser tudo, espero que seja sucesso. Eu aprendi como baixa do Instagram, né? Porque mudou agora a forma de baixar. E é isso, né? Eu acho que uma das minhas questões mais fortes é eu busco olhar para minha sombra e acho interessante que a gente olhe para evitar projeção sombria, para recolher as nossas projeções sombrias. Então, eu sugiro, né, do meu legado, que terapeutas também olhem, né? Porque quando a gente é LGBT, a gente sabe que a gente pasta na mão de terapeutas com muitas respostas, né? E aí eu amplio a partir da minha realidade, da minha má experiência, do meu trauma, eu quero ampliar para que as pessoas pensem em outros contextos, em relação, por exemplo, à misoginia, transfobia, racismo, né? E é isso.
E nem sempre a dor do terapeuta é igual ou superior. Então não é porque a pessoa sofre racismo, eu sofri algum preconceito, sei lá, por ser pobre, que se equivale. Existem coisas que são muito cruéis, estruturais há muito tempo. Então nem todo sofrimento é equiparável, equivalente. Isso pode, a nossa dor, às vezes que é um white people problem, ela pode sim nos aproximar empaticamente da dor do outro, mas às vezes não. Nesse caso, a gente não vai saber nunca. Eu não vou saber nunca o que é sofrer racismo. Eu sei o que é homofobia, transfobia não. Então, assim, a minha dor em relação à homofobia sofrida me aproxima empaticamente de outros preconceitos que as pessoas sofrem. Mas eu não posso ter a petulância de achar que eu sei. Mesma coisa, eu sofri preconceito porque vim de uma comunidade pobre. Se você tá loira do zóio azul, você não vai saber o que a pessoa que sofreu racismo sofreu nunca, Xerri. Nunca. Você pode supor, inferir. Mas não dá pra botar a palavra na boca ou falar assim, isso pelo menos ela vai aprender, isso vai servir para que ela desperte dentro da luz dela a força de enfrentamento, tal. Será que ela não poderia descobrir a força e a luz de enfrentamento dela com outra coisa? Fazendo crochê, por exemplo? Será que ela optaria por isso? Isso é vil, isso é cruel. Isso é reduzir a pessoa ao sofrimento dela. É claro que as coisas que nós passamos nos transformam e nos amadurecem, nos fazem nos posicionar em relação à sociedade e lutar e tudo mais. Sim, isso também. Mas te garanto, o bullying todo que eu sofri a minha vida, principalmente a adolescência, enquanto jovem gay, se eu pudesse descobrir a força interior minha, tendo oportunidade de fazer esporte, e olha, eu estudei numa ótima escola, uma escola que tinha esporte, uma escola integral, classe média de Santo André, IESA, Colégio Santo André. Então assim, mas por que eu não fazia esporte? Porque eu era ridicularizado, porque eu sofria bullying por tudo, porque eu era perseguido, porque eu apanhava. Então, com certeza, eu adoraria desenvolver a minha força interior no saque de vôlei. Que eu jogava vôlei, mas eu nunca tive a força na época de jogar a bola para cima e fazer o saque por cima. Adoraria desenvolver minha característica interior a partir de um saque de vôlei, simbolicamente. Mas não, eu estava lutando para não apanhar, para não roubarem minhas coisas. E não é porque eram pobres roubando minhas coisas. Não, é porque era sacanagem. Era não ter que precisar ir me apegar a uma medalha. Já contei essa história. Eu, as tias do bairro foram tudo para uma excursão lá em Jerusalém e trouxeram uma medalhinha que diziam que dentro tinha a terra da manjedoura de Jesus. E aí eu entendi aquilo ali como o amuleto mais sagrado, que aquilo ali me protegeria de todo mal. Agora pensa, um jovem de 14 anos indo para a escola, agarrado no amuleto deste tamanho, não pendurava no pescoço, levava no bolso da calça, porque não podiam ver que eu estava com aquilo na minha cabeça. E o dia que eu esqueci aquilo, quando eu esquecia, parece que o sofrimento era maior. Então eu entendia que o sofrimento era maior. Então eu me apeguei naquilo como uma forma de me proteger. Não seria mais interessante eu ocupar a minha cabeça e meu tempo estudando matemática, literatura? Mas não. Então, a minha psique precisava dessa experiência? Eu acho que se existir alguém cruel o suficiente de falar na minha cara que minha psique precisava dessa experiência, eu vou mandar tomar no cu. E vou falar que bosta que você fez do seu diploma. Que bosta que você faz do seu conhecimento. Eu tô me pegando como exemplo porque eu tô de saco cheio de ver pessoas falando groselha para mulheres, pessoas negras, para pessoas trans, e toda a sigla LGBTQIAPN+, que muitas vezes
terapeuta, tem terapeuta que quer validar o momento que a pessoa faz a transição. Ele quer estar acima do que a própria pessoa quer saber mais da pessoa do que ela mesma, e quer ele ou ela autorizar quando que é o momento de transição e quando que vai começar a chamar pelo novo nome, né? Pelo nome social, e não ficar resgatando o nome morto. Terapeuticamente, às vezes a gente é a primeira pessoa que valida externamente a existência daquele novo nome que a pessoa escolheu. Mas não. A nossa soberba é tanta que a gente vomita bosta em cima do outro, a nossa sombra, a nossa prepotência, a nossa arrogância, nossa soberba. De novo eu tô batendo nesse ponto, porque a situação que eu vi hoje mexeu muito com a pessoa e comigo também. Porque, sim, conversei com a pessoa, seria muito fácil a gente deslizar para uma frase. A que isso te serve? Por que seu self te levou para essa situação? Mas isso é cruel, porque isso é trágico. Nem tudo. Eu acho, né? Eu na fila do pão. Agora, tem mestres e doutores que vão discordar do que eu tô falando. Mas eu vou discordar deles e perguntar, será? Essa é uma lei universal, uma lei 100% infalível? É assim sempre? Onde é que entra a exceção? Porque senão a gente fica polarizado num único movimento. Esse arquétipo tem infindáveis possibilidades. A gente querer reduzir a uma única forma de refletir é perigoso, é polarizado. Não tem espaço para ampliação. É redutivo causal, né? E não prospectivo. Não amplia. Então tá aqui meu questionamento. Essa live provavelmente serve mais para terapeuta do que para paciente, né? Eu sei que muitas pessoas que estão aqui no Instagram são terapeutas, outras são pacientes, mas no YouTube é a mesma coisa. No YouTube acho que são mais pacientes, né? Então acho que vai servir mais para até pra gente falar sobre. Mas é isso. Era isso que eu queria falar com vocês. Nem sei quanto tempo eu tô aqui, mas eu quis abrir essa livezinha aqui hoje pra gente bater esse papo, embora agora eu vou estudar, porque amanhã cedo eu tenho uma prova e sei lá, que a gente saiba cuidar da nossa profissão, porque cuidar precisa de responsabilidade, prudência e um pouco de noção, né? Tá bom? Um beijo, boa noite.